Boa tarde, pessoal. Só antes de começar, alguém já ouviu falar ou conhece o Raft? Tá, ótimo. Beleza. Meu nome é Luiz, certo? Eu trabalho na Globo.com, mais especificamente na área de vídeos. Meu time é responsável por entregar o sinal de vídeo que sai da TV e vai ao vivo para o browser, né? Ou o aplicativo. Então eu vou falar aqui para vocês sobre o Raft. E antes de falar um pouco sobre o Raft, o que é que ele faz e a ideia é mostrar como funciona, eu quero definir alguns conceitos, certo? Deixar bem claro algumas coisas. O que é consenso? Consenso é todo dia o pessoal vai levantar para almoçar e a maioria define e decide que vai para algum local. Alguns querem ir para o Outback, outros querem ir para outro restaurante, mas geralmente a maioria vence. Então o consenso é um acordo entre as partes, certo? Bem definido. Replicated log. Um log, ele é um conjunto de uma sequência de ações, coisas, eventos, de qualquer forma. E replicated é basicamente um log replicado, igual em todos os locais onde ele deve estar, certo? São dois conceitos importantes porque a primeira frase do artigo onde foi definido o Raft é a seguinte: é um algoritmo de consenso para gerenciamento de log replicado. Então a ideia do algoritmo é que você possa ter o mesmo log replicado de forma consistente e sem falhas, tolerante a perda de conexão ou queda de algum servidor. Essa é a ideia por trás do algoritmo e eu vou mostrar para vocês onde que a gente pode usar e como que funciona esse processo de replicação dos dados, certo? Então vamos lá. O algoritmo, quando foi feito, ele teve alguns objetivos em mente e um deles era ser compreensível. Certo? Ele veio como alternativa ao Paxos, que é um algoritmo que foi lançado em 1989, e até 2013, quando foi lançado o Raft, ele era meio tido como tipo, o de facto. Quando se pensava em consenso, era o Paxos que vinha à mente, certo? E o problema do Paxos é que ele é muito difícil, ele é complexo de entender, são muitas partes. Então, quando o cara criou, ele falou, bom, eu vou fazer uma alternativa, mas ela tem que ser fácil para que as pessoas consigam entender. Então, isso foi um dos objetivos quando o Diego, que é o autor do algoritmo, criou isso. Ele tinha que ser suficiente para a implementação, certo? Novamente, meio que ele pegou um pouco do que tinha no Paxos. O primeiro paper do Paxos, ele não era suficiente para a implementação. Existiam vários buracos e situações que não eram cobertas. Então, quando a pessoa lia esse primeiro artigo, ele não tinha a capacidade completa de, a partir do artigo, implementar. Foi necessário que outras pessoas cobrissem esses pedaços, essas áreas, para que pudesse ser feita a implementação completa do Paxos, certo? E outra coisa importante também, tinha que ser fácil de implementar. O Paxos, ele é super complexo, são várias mensagens e vários componentes que fazem ele funcionar. E a ideia do Raft é que ele fosse o mais simples possível. Então nós temos poucos estados possíveis dos servidores e nós temos poucas mensagens que trafegam entre os servidores. E onde que a gente vai usar o Paxos, certo? Na prática, assim, como ele é efetivamente usado, em que locais, certo? Digamos que eu tenho um servidor e eu tenho um banco de dados. E eu estou implementando o banco de dados, certo? A gente vai simplificar do lado agora da ferramenta que geralmente a gente usa. Eu estou implementando um servidor e a pessoa fala, Luiz, e se esse servidor cair, só tem um aí? Aí eu vou falar, bom, é fácil, eu adiciono mais dois. Aí você pensa, bom, se eu adicionei mais outros, eu tenho que replicar os dados de um nos outros dois. A primeira pergunta é, como é que eu vou fazer isso? Não, é simples, eu mando um request para o do meio e replico, faço outro request para o de cima e faço um request para o de baixo. E está tudo ok. Aí o cara vai perguntar, mas e se quando depois tu fizer o request, ele conseguir passar por de cima e o de baixo morrer? Quando ele voltar, como é que vai ficar essa propagação de dados? Ele vai replicar de novo? O que é que ele vai fazer? Aí você começa a se perguntar, bom, não sei. E se o do meio morrer, para qual dos outros dois ele vai mandar o request? Bom, não sei. E se no meio do request o outro morrer e o outro assumir? Então, todas essas perguntas que vocês vão se fazer no momento que quiser adicionar uma distribuição de dados, ou qualquer que seja a aplicação de vocês, pode ser um banco de dados, pode ser um balanceador de carga, o Raft veio e foi proposto para isso, para responder esse tipo de pergunta.
como eu replico os meus dados de forma consistente e segura, certo? Então, vamos lá. Quem é que usa o Raft? Hoje em dia, você provavelmente já deve usar o Raft por debaixo dos panos sem saber. Quem usa o Kubernetes tem que usar o etcd. Então, o etcd é um key-value store distribuído consistente. Consul também é outra ferramenta de Service Discovery, com algumas outras coisas, também usa o Raft por baixo, que é da HashiCorp. O Docker, quando foi lançado o Docker 1.12, começou a usar o Raft como forma de propagar seus dados. Eles tiveram que tomar essa decisão nesse momento. Eles falaram, bem, nós temos o nosso Docker, para que a gente possa ter um cluster, eu tenho que ter uma distribuição de dados. Eu posso usar uma fonte externa, ou eu posso distribuir ela entre os nossos servidores. O que ele vai ganhar aí é simplicidade de deploy. Você não tem nenhuma dependência externa para usar o Docker Swarm, como tem para usar o Kubernetes, por exemplo. Essa é uma das vantagens de se usar o Docker Swarm contra usar o Kubernetes. Então nós temos outras ferramentas grandes também, como o InfluxDB para coleta de métricas, RethinkDB, que é um NoSQL, Cockroach, que é um SQL normal, e o Nomad, que é um scheduler de recursos. Então nós temos vários grandes projetos usando um algoritmo relativamente novo, que foi lançado em 2013, mas que, por todos aqueles fatores que eu falei de facilidade de implementação, compreensibilidade, ele está sendo muito usado e adotado, e agora eu acredito que nos próximos anos ele vai se tornar o de facto no mercado, certo? Para explicar o Raft, como funciona todo o processo, eu tenho que explicar alguns elementos que compõem ele, certo? O primeiro deles é o servidor. No servidor nós temos três grandes elementos. O primeiro é o módulo de consenso. Esse módulo de consenso vocês podem pensar como um orquestrador, certo? Ele vai receber o request, ele vai tentar mandar esses dados para os outros serviços, ele vai ser o responsável por enviar o request para o log e garantir consistência e todos esses tipos de coisa. Nós temos o log efetivamente. É aquele conjunto de comandos ou eventos que eu falei para vocês. De modo geral, vai ser uma série de comandos, e esses comandos sim que vão ser replicados. A gente tem que imaginar que é o seguinte: no Raft eu não vou replicar o dado. Imagine que eu tenho um banco SQL e o que vai para o log é o comando de inserir, por exemplo. Então, quando eu vou replicar alguma coisa, eu não replico, por exemplo, um diff da tabela. Eu replico o comando de adicionar na tabela. Então, se eu quiser, a ideia é que você tenha um estado inicial e você replique, se você executar esses mesmos comandos nas mesmas máquinas que tinham esse estado, você vai ter o mesmo resultado no fim. E é onde vem o terceiro elemento, que é a máquina de estado. A máquina de estado não tem definição, já disse, né? A máquina de estado. Então, ela tem um estado inicial e se você aplicar os mesmos comandos, no fim você vai ter o mesmo resultado. Essa é a ideia por trás de a maioria dos algoritmos de consenso, certo? Então vamos lá. Outro conceito importante é o conceito chamado de termo. A tradução literal em português pode ser chamado de mandato, certo? Isso vai dividir logicamente o tempo do cluster de forma simples para que a gente possa ser possível detectar, por exemplo, conflitos de eleição, ou mais na frente eu vou explicar o que é isso, ou dados antigos, logs antigos, esse tipo de coisa. Quando for explicar o funcionamento, fica bem mais claro o que é, mas preste atenção nesse nome termo aí, que vai ficar vai ser bastante usado. Uma coisa importante também, como eu disse, apesar de ser uma parada complexa, nós temos somente duas mensagens na operação normal. Nós temos a mensagem de request votes, que vai ser usada quando eu virar um candidato e for querer ser líder. E nós temos a append entries, que vai ser a mensagem que tem dois objetivos. Um é heartbeat. Se eu mandar appendar entries e eu não passar nada no campo de entradas, ou seja, for entries vazio, ela está servindo só como heartbeat, só para garantir que eu tenho comunicação com os outros servidores do cluster, certo? E eu tenho informações do log e do termo também. Então vamos lá. O Raft é dividido em três grandes áreas: Leader Replication, Leader Election, Log Replication e Safety. Eu vou passar por cada uma delas mais na frente. O Leader Election é basicamente o seguinte: no Raft você tem somente três estados possíveis de um servidor, certo? Ou ele é follower, ou ele é candidate, ou ele é leader. Então, todos eles, quando você sobe um cluster, digamos que você está no seu Docker e manda subir 3 Dockers no mesmo tempo. Ele vai ter que subir como follower, certo?
O que vai acontecer é o seguinte, a função do follower é receber request. Ele nunca vai enviar request de nada, ele simplesmente vai receber e responder. O que vai acontecer é o seguinte, se ele não responder, se ele não receber nenhum request durante um determinado tempo, ele vai pensar o seguinte, bom, se eu não estou recebendo nada, significa que não tem líder. Se não tem líder, eu vou tentar me tornar um líder. Então ele vai ele vira um candidato para tentar se tornar um líder. No estado do candidato, o objetivo dele é se tornar um líder. Então o que é que ele faz? Ele pede voto aos outros servidores. E cada servidor só pode votar uma vez por termo. Então ele vai, gaiatamente, votar nele mesmo e pedir voto para as outras pessoas. Servidores, né? Quando ele conseguir a maioria dos votos, ele vira líder. Simples assim, certo? E Luiz, e se não acontecer e ninguém der a maioria dos votos para ele, o que é que vai acontecer? Se não derem a maioria dos votos para ele, ele simplesmente vai haver uma nova eleição e fica nesse negócio de nova eleição até alguém ser votado líder, beleza? Se, digamos que eu comecei a eleição, outro servidor começou a eleição um pouco depois de mim e esse cara viu que eu me tornei o líder antes. Vai haver uma detecção e ele vai, opa, alguém já foi eleito líder, vou voltar a ser a follower. Esse é o processo, é o fluxo. E digamos que eu tenho mais um caso, eu já sou líder, eu perdi a conexão com o cluster. O cluster que sobrou vai acabar elegendo um novo líder. Quando esse cluster, esse líder velho voltar para o cluster, sei lá, voltou a conexão, ele vai detectar o seguinte, opa, já tem um líder novo, então eu vou virar follower. Então essas são todas as transições, certo? Por mais que seja uma parada complexa, somente são essas as transições possíveis de um cluster Raft. Então é o seguinte, vou explicar agora para vocês visualmente como funciona o processo de eleição, certo? Nós temos aí 5 servidores. Dentro de cada um dos servidores eu tenho um número. Esse número é representado, é o termo em si. Ele vai dividir esse momento no momento 1. Ao redor dele eu tenho um círculo preto aqui, mas é cinza. Esse é o timeout. Esse vai ser o tempo que ele vai esperar antes de tentar virar candidato. Então toda vez que ele recebe uma mensagem nova, de Heartbeat, por exemplo, ou qualquer que seja, ele zera esse tempo, certo? Perceba outra coisa importante. Alguns estão mais abertos, outros estão mais fechados. É assim que ele vai prevenir de 2 candidatos tentarem ser líderes ao mesmo tempo. Então você tem sempre um tempo de T a 2T, que é variável. Então assim ele meio que evita que fique ocorrendo eleições em cima de eleições sem que ninguém vire líder, certo? Então o que vai acontecer é o seguinte. Percebam que do lado direito tem um S2. Esse S2 ele vai dar timeout primeiro. Quando ele der timeout, ele vai simplesmente incrementar o número do termo dele, vai virar 2 e vai votar para ele mesmo e pedir votos. E ele vai acabar ganhando todos os votos. Percebam que começa a diminuir, o S2 vai dar timeout, vota para ele mesmo e pede votos. É bem simples o processo que ocorre, certo? Então, timeout, botou para ele mesmo, pediu voto, todo mundo vota somente uma vez, como ninguém mais pediu voto, todo mundo deu voto para ele. Bem simples, ele virou o líder, certo? Agora nós temos o seguinte caso, o 2 era o líder, e ele vai ficar cinza agora, significa que ele morreu, caiu, ninguém tem mais acesso a ele. O que vai acontecer é que os outros vão deixar de receber o heartbeat que esse líder está mandando. Deixando de receber o heartbeat que esse líder está mandando, eles vão acabar, alguém vai dar timeout, mais precisamente, acho que esse aqui vai dar timeout, e vai pedir voto novamente, o processo se repete. Então é um fluxo bem consistente de eleição. Deu timeout, votou para ele mesmo, pediu os votos, todo mundo votou e aí, todo mundo segue feliz. Temos agora uma situação de split vote. O que é a situação de split vote? 2 servidores tentando ser líder ao mesmo tempo. Então o que vai acontecer é, eu tenho 4 máquinas pares, importante, é por isso que quando você vai usar o cons, você vai usar o etcd, ou qualquer outro serviço que use consenso, eles sempre pedem para você ter números ímpares no seu cluster, para que esse tipo de situação seja ainda menos provável, certo? Porque o que vai acontecer é o seguinte, o S5 que está na esquerda e o S1 que está em cima, eles vão dar timeout ao mesmo tempo. Pouco provável, mas pode acontecer. O de baixo, o S4, vai voltar para o S5 e o S3 vai voltar para o S1. Então, o que vai acontecer é ninguém vai conseguir voto de nada, ninguém vai virar líder e não vai ficar mandando mensagem de heartbeat.
Então, se ninguém está mandando heartbeat, algum outro servidor do cluster vai acabar dando timeout e vai virar um candidato. Virando um candidato, ele vai pedir voto para todo mundo e, apesar de eu ser candidato, eu posso votar para outro servidor caso o termo dele seja maior que o meu. Então, quando eu viro um candidato e incremento o termo, vai ser maior que o dele. Então, na prática é o seguinte, vamos lá. Eu estou no termo 3, lá em cima eles vão dar timeout e vão virar no termo 4. Essa é a eleição do termo 4. Percebam que eu tenho votos iguais, eles vão ficar tentando pegar o voto do S2. Mas o S2 está morto, não vai conseguir dar voto. S3 agora vai dar timeout, vai virar 5 aqui e vai pedir voto. Os outros dois vão votar e ele vai virar líder. Então assim a gente consegue manter a consistência de eleição do processo. E é assim que funciona para qualquer algoritmo que implementa Raft. Então o seu Docker que você está colocando em produção, Docker Swarm, funciona assim, Consul funciona assim, etcd, todos eles funcionam assim, certo? Então, por favor, nunca tenham números pares em produção, para evitar esse tipo de coisa com mais frequência. Agora a gente tem a parte um pouco mais complexa, que é o log replication. É aqui que efetivamente a mágica acontece e ele garante a consistência dos seus dados. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês um fluxo geral de como ocorre o fluxo dos dados. Os dados ele sempre vai correr do líder para os followers. O follower nunca vai mandar um request para o líder para tentar replicar log, certo? Então vamos lá, o cliente faz um request para o módulo de consenso. Esse módulo de consenso vai fazer o seguinte, ele vai appendar esse, vamos dizer, comando ali. Vamos falar o seguinte, eu tenho um banco de dados no NoSQL e eu vou mandar inserir um dado na tabela X. Essa inserção vai ser adicionada no log e não vai ser executada ainda, certo? A partir do momento que ele adicionar no log, o módulo de consenso vai tentar replicar esse dado para os outros servidores. Esses outros servidores, quando conseguirem deles, certo? Ninguém executou nada, certo? Só replicando o log. Eles vão dizer, o líder, conseguimos aqui adicionar no meu log. O líder vai passar para a máquina de estado. Esse passar para a máquina de estado significa executar o comando. Aí o líder vai sim, efetivamente, inserir o dado na tabela e vai dar uma resposta positiva para o cliente. Enquanto os outros também fazem isso e não dão resposta para ninguém porque não pediu a eles, certo? Mas eles não executam efetivamente. O que acontece aqui, eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que você dá uma resposta positiva de que foi replicado no log, esse processo de executar na máquina de estado e os outros também ocorre assíncrono, tá? Basta que eu tenha a confirmação de replicação e não a execução. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o happy path da propagação do dado. Eu vou ter um request no líder, ele falando, por favor, gostaria que você adicionasse uma estrela na primeira posição. Esse líder vai falar, followers, por favor, adicione uma estrela na primeira posição. Os followers vão lá, adicionei líder. O que vai acontecer é, quando ele receber a confirmação da adição, fica azulzinho, azulzinho significa que ele executou o comando. Executando o comando, ele passa a resposta positiva para o cliente. É assim que funciona o happy path. E depois que ele comitou e executou, ele fala, gente, pode comitar aí no de vocês também para garantir a consistência e está tudo ok. Vamos agora ter um network partition. O líder recebe um request e fala, por favor, adicione uma estrela na primeira posição. Antes dele enviar o request para os outros líderes, acontece um network partition, ou seja, o líder vai perder a conexão com o cluster. O que é que vai acontecer nesse caso? Algum de baixo vai ser eleito líder e digamos que o lado direito aqui foi eleito líder, certo? Ele foi eleito líder e alguém chegou e mandou um request para ele, ó. Por favor, se você poderia adicionar uma bola na primeira posição, aí nós temos um problema. Mandaram adicionar uma estrelinha, agora é bola. Como ele ainda tem a conexão com o follower dele, ele, por favor, follower, adiciona uma bola aí. O follower vai falar, consegui. Bom, aí ele comitou e executou o comando já. Antes dele avisar a todo mundo que ele executou efetivamente para falar, gente, vocês agora podem executar no de vocês. O follower de cima vai falar, por favor, adicione uma estrelinha na primeira posição. Bom, temos um dilema. Aquele termo que eu falei para vocês vai ser usado agora para definir exatamente isso. O que é que vai acontecer? O líder vai mandar uma mensagem mandando inserir uma estrela na posição 1, mas vai ser o termo, por exemplo, 1. E o novo líder, quando ele vira candidato, ele incrementa o termo dele. Logo, ele está no termo 2. Ele vai falar assim, fera, desculpa, mas o seu termo é 1, eu já estou no termo 2. Eu vou ignorar você solenemente. Então, o que vai acontecer? Ainda ignora, ainda manda em você agora. Você bote uma estrela, uma bolinha aí na posição 1, por favor. Ele vai obedecer, obviamente.
Então, o que aconteceu? Percebam que não existe esse caso de, por exemplo, aquele primeiro request, ele não recebeu uma resposta positiva, tá? Ele só vai receber uma resposta positiva depois que ele conseguir propagar efetivamente o dado. Então, isso aconteceu tudo numa fração de segundos. Enquanto um perdeu, o request do outro estava acontecendo, foi eleito e outra pessoa fez o request. Então, isso é bem rápido. Então, esse é o caso do Network Partition, bem simples. Existem vários outros casos, mas eu não tenho tempo de falar, mas se vocês procurarem na literatura, vocês vão ver vários outros exemplos de situações macabras que o Diego, que escreveu o algoritmo, ele foi um trabalho de doutorado dele. Então o cara passou aí, sei lá, 4 anos da vida dele pensando em todas as coisas possíveis e imagináveis que podem acontecer nessas situações para responder isso, certo? E agora eu vou falar do último caso, da parte mais dividido, né, que é safety. Seguinte, safety é mais uma questão de... Opa, tá bom. Safety é mais uma questão de propriedade, que é o seguinte, você tem que assumir sempre que o log do líder, ele é soberano. Ele vai estar sempre certo. E isso vai definir propriedades, basicamente ifs, para que esse log se mantenha sempre certo. São só condições de eleição. Como assim? Percebam que nós temos o log de 5 servidores, certo? O número dentro do quadradinho é o número do termo e em cima nós temos o índice. Então, basicamente é o seguinte, ele vai detectar quem está mais na frente em relação ao log, ou seja, quem está com o log mais atualizado. Como? Percebam que o S1 está no índice 8 e o termo dele é o 3, certo? Já o S5 está no índice 8 também, mas o termo dele é o 2. Significa o seguinte, que provavelmente ele era líder, perdeu a conexão com o servidor, continuou recebendo requests, não conseguiu propagar esses requests. E voltou e está querendo ser líder agora. Quando ele pedir voto para o S1 vai falar, cara, eu estou no S8 e meu termo é o 3, tu está no S8 e teu termo é o 2. Eu não vou mandar nada para tu, porque eu não vou deixar você ser líder porque meu log está mais atualizado. Então percebam que isso aqui vai ser usado, o last log index e o last log termo vai ser usado para fazer esse tipo de detecção, certo? De atualização de log ou não. Então o que vai acontecer é que a propriedade é o seguinte, eu só posso votar para alguém ser líder se o log dele for igual ou superior ao meu, certo? Se ele está mais atualizado ou igual ao meu. Basicamente é isso, é bem simples. E nós temos agora uma coisa importante que é o seguinte, Luiz, você está me dizendo que eu tenho que propagar o log. Daqui a 1 ano de operação, eu vou ter um log de, sei lá, 1 bilhão de entradas. Como é que eu faço nesse caso? Então, para evitar esse tipo de problema, você tem um log de 1 bilhão, vai entrar um novo servidor, você tem que replicar o log de 1 bilhão, tipo, adiciona, tira, não vai funcionar essa parada. Então, o que ele diz é o seguinte, isso vai depender de quem vai implementar o algoritmo, certo? Você pode definir de 2 formas. De tempos em tempos, você tira um snapshot do estado atual do seu cluster e salva em algum canto, persiste em algum canto, sei lá, salva no disco. E salva qual foi o último index e o termo dele. Então, vai acontecer o seguinte, é bem simples, imagina que você está no banco relacional, você faz um dump do banco e diz, olha, o dump desse banco corresponde ao index X e termo tal. E quando um servidor não chegar, em vez de ele replicar todo o log de histórico, esse main vai restaurar o dump e a partir daí ele vai dizer que, olha, meu termo é esse e bem simples, não tem muito complicação, certo? É isso aí, eu tentei abreviar bastante. Eu deixei espaço um pouco para perguntas, que geralmente tem dúvidas em relação a isso. Uma coisa importante é Globo.com está contratando. Talentos.globo.com tem várias vagas, não só de Go, tá? Tem vagas de mobile, tem vagas de Ruby, Python e Go também. O Jensen está trabalhando no projeto de Go, se alguém quiser falar com ele. Se quiser falar comigo também como é que é o processo, como é que é trabalhar na Globo, se tiver alguma dúvida em relação ao Raft ou qualquer outra coisa, é só falar ali comigo, geralmente eu estou comendo, então é só chegar aí e falar comigo, certo? Muito obrigado, quem tiver dúvidas, por favor. Parabéns pela palestra, é muito legal. E engraçado, como te falei hoje de manhã, né? Tem muita coisa similar isso também na parte de criptomoeda, porque é o algoritmo de consenso. Como é que você vai falar que uma transação, você mandou, por exemplo, um Bitcoin, eu fiz uma transação para você de Bitcoin, mas quem garante segurança e tal? Tem todo esse algoritmo de consenso também,
E que foi, pô, a primeira vez que o pessoal também comenta muito lá na comunidade Ethereum, por exemplo, mas assim, explicar o detalhe, acho que você foi muito feliz. Eu não conheci esses detalhes. Parabéns. E pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Tem uma pergunta, rapidão, não podia ser diferente. Se você precisa garantir que todas as transações tiveram, que se persistam todas as transações, no caso, em todo o cluster, esse algoritmo ele serve para isso ou já seria no caso para Persistir a garantia em todos os clusters? para garantir todos os requests, todas as petições que entram tem que ficar no final metidas em algum lugar? Sim, no caso exatamente é esse o algoritmo que é a garantia, é que vai ser tudo persistido. O que vai acontecer é que ele vai ser eventualmente persistido. Então, nós estamos num caso onde eu tinha um cluster, alguém saiu do cluster e foi eleito um líder novo. Esse líder conseguiu efetivamente persistir naqueles que estavam presentes. Quando esse cara voltar, vai haver uma detecção de que é o seguinte, olha, ele está atrasado. Então vai ser enviado todas as mensagens para serem executadas. Mas no caso, por exemplo, desse que você botou o exemplo, o cara, o que caiu e tinha uma mensagem que ele precisava passar para os outros followers. Ele deixou de ser líder e quando ele voltou, o outro líder persistiu o log dele sobre... Não, o que acontece é o seguinte, um líder que não conseguiu propagar os dados, ele não tem garantia nenhuma de persistência. O que ele perguntou foi o seguinte, eu tinha a parte mais de baixo, no líder de baixo, ele estava atrasado, mas ele tinha várias entradas ainda que estavam lá. Mas essas entradas elas não foram persistidas. Ou seja, se eu não conseguir propagar esse dado, não é garantido que eu vou... exatamente, ele pode ser que esse dado seja perdido, certo? Então é basicamente isso. Vai lá, Júlio. Desculpa. Eu andei pensando, no caso, por exemplo, de uma replicação de um log de uma base de dados. Imagina então um cenário que você tem um insert em qualquer lugar, now. E um novo nó do cluster sobe e você vai replicar esse log, insert, blá blá blá, now. Como que ele vai garantir que a informação final armazenada naquele cluster é a mesma, naquele nó é a mesma dos outros nós, já que você só está mandando ele replicar um comando? Sim, exatamente isso. Se o seu sistema, o sistema é seu, certo? Então, essa parte de business logic vai ser completamente sua. Em relação a isso, você vai ter que assumir que é o seguinte, não vai existir literalmente now. Alguém vai ter que ir no ponto inicial do comando, definir o now e replicar esse dado que é de efetivamente. Pode assumir que seja o primeiro local que foi colocado. É o que o replicador do SQL faz, de todas as contas. Ele não passa exatamente no executar um now, ele passa um referente de timestamp, alguma coisa parecida. Bom, cara, obrigado. Aí depois, como ele falou, vai estar ali no coffee break, comendo e aí discutindo também. Eu com vocês. Valeu. Obrigado. Agora eu queria chamar no palco aqui o